Fala galera, como é que vocês estão? Tudo Fala, bem? pessoal, tudo bem? Professor Sandro Davidson aqui. Professor Yuri Politano por aqui. A gente está aqui para comentar a prova de matemática desse ano. Na nossa visão, foi uma prova, de certa forma, tranquila. Não foi uma prova difícil. E entenda bem esse difícil como apresentando questões muito complicadas como foi ano passado, né? Yuri pode estar dizendo aí, porque ano passado a gente teve algumas questões que eram bem mais difíceis do que as outras. Esse ano a prova foi bastante média, acho que bem honesta, uma palavra honesta. Eu acho que um bom corte, né, que a gente pode fazer da prova é por que a gente está dizendo que ela foi um pouco mais tranquila? Porque a quantidade de questões de tratamento da informação aumentaram. Sim. Nós tivemos poucas questões diretas nesse ano. Sim, né? sim. No entanto, apesar dos textos um pouquinho mais alongados, se o aluno tivesse um pouco mais de paciência, um pouco de atenção, ele safava legal as questões. Tivemos uma coisa que foi comentada pelo Sandro no nosso aulão do QG, a respeito das repetições de questões. É uma cultura da prova, né, Sandro? Verdade. O Enem, mais uma vez, copiou questões. Foi questão de qual ano, você lembra? Não lembro o ano, foi PPL. Questão PPL repetida de anos anteriores. Apareceu nesse ano, foi aquela questão como é que foi? Do artigo. Foi do artigo que falava sobre o uso de drogas. Né? Exato. Questão já repetida. Agora, os temas comuns, regra de 3, proporção, análise de gráficos, funções, né? Eles continuaram aparecendo com bastante frequência. Uma coisa que eu destaco dessa prova esse ano foi uma prova bastante criativa, isso foi bem verdade. Muitas questões criativas, temas que naturalmente são temas mais chatos. A prova conseguiu cobrar de uma forma muito legal, né? Algumas questões bem bonitas de verdade, né? Questões de probabilidade envolvendo estatística, questões de geometria envolvendo gráficos. Então foi uma prova bastante criativa. Assim, no geral, o aluno que estudou, que fez o seu dever de casa, ele vai conseguir tirar uma boa nota nessa prova, com certeza. Acho que consegue atingir os objetivos, sim. Com certeza. Nós tivemos, ano passado, só pra gente fazer um balançozinho comparativo, no ano passado tivemos uma questãozinha muito difícil, que foi aquela dos carrinhos, né? Sim, de combinatória. Nós não tivemos uma questão naquele nível esse ano. Não tivemos. As questões muito fáceis ficaram um pouco menos fáceis. E as questões muito difíceis ficaram menos difíceis. A prova ficou comprimida. Acho que essa é uma boa análise para essa prova de matemática. É perfeita ideia, isso aí. Beleza, galera? Um abraço, espero que você tenha ido bem. Sucesso, valeu! Com Deus, valeu. Abraço, galera, valeu. E aí, galera, tudo bem? Quem tá falando aqui, Rafael Cafezeiro, de Biologia. E aí, galera, tudo bem? Boa noite a todos. Fabrício, também de Biologia, obviamente. Fala, pessoal. Professor Eduardo Galves, Biologia. Essa equipe maravilhosa. Fazer alguns comentários aí com vocês sobre a prova. Fala, Café. O que você achou dessa provinha aí esse ano? Bem, eu acho que há uma tendência de conteudismo, digamos assim, para essa certeza. prova. Eu acho que quem viu a prova passada já sentiu um pouco isso e esse não foi muito diferente. Acho que a grande diferença é que esse ano voltou a aparecer aquela parte de interpretação densa, nada simples, que demanda muito tempo, né? Eu achei a prova esse ano muito bem elaborada, como ele disse, com uma complexidade interessante, obviamente para quem estudou bem, não deixou de lado aquela relação de interpretação, ok? Tanto que a questão que tem mais interpretação é aquela que provavelmente vai ter um maior índice de erro, mas isso é uma suposição minha. E, como ele disse, as questões elas começaram a ampliar bastante seus conceitos. Tá? A gente percebeu questões mais comuns de fisiologia. Sentimos falta de algumas coisas, né? Sim, puxando ainda o gancho que você falou sobre as questões de interpretação, o que eu achei bacana foi que a prova manteve também um padrão dos últimos 3 anos. A questão que eu julguei mais difícil, e até nós ali no gabarito discutimos bastante, foi mais uma vez a questão de ecologia. Mostrando que a ecologia, a gente conversa muito em sala de aula, é um assunto que não é tão difícil da gente passar para os alunos, mas a gente tem visto no Enem, a cada ano, o nível de complexidade das questões de ecologia que tem aparecido é muito grande. E a gente sentiu falta, foi da evolução, né? Senti falta de poluição dentro da ecologia, sim, perfeito. Evolução como um todo, que é um conceito, né, muito aplicado em qualquer tipo de prova. E uma surpresa boa para quem gosta de biologia, a parte da fisiologia, né? Eu acho que a gente até brincava em sala ou então no próprio curso, enfim, que a parte de endócrino, por exemplo, que é bem complexa, isso não é nem não, isso é específica, e apareceu. E tinha que saber conteúdo, né? Digestório apareceu também, legal. Cobrar coisas de holometábolo, glucagon,
reprodução assexuada, produção de grão de pólen relacionando a características de angiospermas que não são tão comuns, porque geralmente em prova que é cobrado, angiospermas têm flores bonitas, vistosas, cheirosas. Essa questão direcionou para angiospermas com flores, só que a polinização vai predominar pelo vento. Ou seja, nome complexo de estrutura reprodutora masculina, ou seja, eu achei um nível assim... Muito legal. O maior de todas as provas do Enem que eu já vi. Desde 2009 é com certeza a prova mais conteudista de todas. E uma outra coisa que eu achei bem legal, a prova veio com os assuntos bem pulverizados, ou seja... caíram vários assuntos de biologia. Não houve um padrão de uma determinada disciplina que mais caiu. E isso faz com que a gente tenha um cuidado a cada ano de trabalhar em sala de aula com os nossos alunos e no online, né? A questão da gente não envezar muito para um determinado assunto. Mostra que a gente tem que trabalhar de tudo mesmo com os alunos. Com certeza. É isso, gente. Algo mais? Você que se preparou, estudou com a gente... Você pode ter certeza, se você voltar em todas as aulas, você vai conseguir perceber que todo tipo de questão que foi abordado, a gente conseguiu comentar com vocês. É verdade. E por isso que a gente está aí trabalhando firme e forte para você conseguir chegar lá no seu sucesso. É isso. Galera, boa sorte. A gente se vê aí. Tchau, tchau, queridos. Grande beijo, grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu sou Roberto Mazei de Química. Estou aqui com o Alan. Oi, professor de Química Alan, estou aqui junto com o Mazei. E a Você gente fala, veio hoje fala. aqui fazer continuar seguindo então. A gente vai falar sobre a prova de Química do Enem, agora, 2018. Uma prova que ficou um pouco parecida com o ano passado, tiveram poucas mudanças, pegando daquela parte das questões serem muito conteudistas, tirando um pouco da nossa realidade. Antigamente o Enem fazia muito isso, né? Mas Esqueceu os cálculos, né, Alan? Esqueceu os cálculos. É verdade. 2 questões, 3 de verdade. cálculo. Poucas questões de conta, até mesmo as de estequiometria ficaram com contas muito suaves. Ele está cobrando muito mais conteúdo, muito mais teoria do que conta, simplesmente conta. Eu acho que eu até estava conversando com o pessoal que eu dou aula, que as questões de conta estão ficando mais para física e matemática, né? Exatamente. Pra gente isso. tá ficando na teoria. Não, e pra gente tá ficando uma coisa também, pessoal, que na minha opinião é grave, assim, que é o tal da pegadinha. Alan, por exemplo, resolveu uma questão no Jornal Globo, se você quiser acompanhar, pode olhar lá no link, vai estar no QG. A questão era assim, ele fazia toda a questão, né, Alan? Tanto é que a gente percebeu no final que tinha resolvido a questão, que o cara botava lá que só 40%, Isso. mas ele botava uma alternativa com 15,6% se você não tirasse o 40%, né? Era uma resposta acessível. Uma resposta Se acessível. você vai naquela de, achei a resposta, tem aqui, marcou opção, foi, Exatamente. que estava errado. Prestar atenção no texto, né? É, Você o texto estava falando, a questão é do o português. Texto é o comando, gente, assim, É. cada dia mais, sabe? Tinha questão que ele mandava no texto as coisas, sempre voltando com a ideia de hidrofóbico, hidrofílico, lipofílico, polar, apolar, aquela ideia toda que aí, como é que a gente vê, né, que a gente fez tanto isso no QG, como é importante a gente repetir, né, Alan? Isso. Fazer os Enems anteriores, fazer as provas anteriores. Uma questão, Alan, aquela, não sei se você lembra, aquela questão do grafeno, que você até resolveu também. Sim, do Aquela questão é ST2. cópia da UERJ. Foi cópia da UERJ. Aquela questão é Já cópia foi daqui do cobrada vestibular do Rio. antigamente, isso aí, que É. ela comentava a hibridização do carbono, e aí você tinha as opções SP, SP2, SP3. Você percebeu uma pegadinha ali também? Qual que seria? Nessa do grafeno? Aquela do... Que porque na bastão você não bota Da bastão. hidrogênio. Isso, verdade. Fala pra eles. Porque na imagem, quando você vê, parece que você está vendo uma configuração bastão. E a estrutura bastão. Só que na estrutura bastão você não coloca hidrogênio, mas está lá. Então, se você só coloca o traço do carbono, você diz que o carbono está se ligando. E aí, se ele não faz todas as 4 ligações, se ele não tem todos os 4 traços, o que falta é hidrogênio. E aí é só você completar. Na figura, Mas aí a pegadinha. Aí porque via- no isso texto aí. ele falava que era alótropo. Isso. E se é alótropo, só pode ter carbono. Carbono. Não tem hidrogênio. Então não tava faltando hidrogênio nenhum, o que tava faltando era uma dupla. Cara, Aí entrou o conteúdo, a parte do primeiro conteúdo, ano. De primeiro ano, aquela coisa que a gente aprende muito no início do ano, que é sobre a questão de formas alotrópicas, que são de substâncias simples, só elas mesmas, os mesmos átomos. E aí você tinha que lembrar disso e achar que, no caso, quando ele só apresentou 3 traços, não era porque o 4º traço era o hidrogênio escondido. Não, são só aqueles 3 traços mesmo. Só que um deles tinha ligação dupla. Exatamente. E aí você juntava o conteúdo. Em síntese, eu sempre falo uma coisa, cara. O Enem, pra mim, ele tem uma grande capacidade de pegar aquilo que é o simples e complicar. Uma coisa que é tão simples, ligação química, alótropo, etc., ele consegue fazer um texto que te complica, você sai achando que acertou, e depois você vê assim, caraca, como é que eu errei isso? É isso. Ele consegue transformar o simples
num troço complicado. Eu não gosto do Enem, eu não gosto desse exame, pessoalmente falando. É resistência, concentração e atenção, né? A prova do Enem é isso. Todo ano tem que ser isso, gente. Prestar atenção no texto. Se ele dá a imagem, presta muita atenção na imagem. E agora também com a gente tá vendo, ter bastante reforço no conteúdo, porque química tá muito mais conteudista. E caso você não tenha ido bem, assim, minha opinião sobre a prova, é uma prova para você realmente ralar, entendeu? Se você não foi bem, não adianta ficar triste. Agora, eu também acho que é uma coisa boa. Se você não foi, muita gente também não vai, porque a prova tinha as suas caixas de banana pelo chão para derrubar as pessoas. Fica ligado e vamos torcer, né? Ano passado, acho que química foi a mais difícil, não foi? Foi a mais difícil, foi. Acho que talvez esse ano também mantenha no ranking aí, em primeiro lugar, infelizmente, né? A gente ainda não conversou com nenhum colega, mas eu acho assim, eu não achei a prova fácil, tá? Então não fica triste, vamos acalmar, vamos respirar agora e vamos manter assim o pé no chão e esperar os resultados, tá bom? E agora se concentrar nos vestibulares estaduais, os lugares que a gente tem aí e continuar ligado no QG, porque a gente continua mandando aula lá, tá bom, com gente? Certeza, então é isso, galera, ó, um beijo pra você, fica bem, boa noite, vai descansar, valeu. Beijão, galera, grande abraço. Olá, eu sou o professor Fábio Vidal. Mentira, eu sou o Alfredo Souto, Fábio Vidal aí. Olá, tudo bem? Meu nome é professor Vidal. De Física. Todos nós de Física. Isso aí. O que você achou da prova, Souto? Olha, eu acho que estava assim difícil, né? Não achei muito fácil, não. Acho que para variar o pessoal vai ter dificuldade, né? Eu achei em relação ao ano passado até no mesmo nível. Tu não achou, não? Tu achou mais difícil no ano passado? Não sei, eu acho que ele tem umas questões bem esquisitas, né? A gente, aquelas ambiguidades que a gente viu, né? Tem questão ali que vai ter que esperar mesmo o gabarito oficial, porque Como qual, por exemplo? Aquela primeira do gráfico que a gente viu na prova. Aquela primeira do gráfico que vai abordar o daltonismo, né? Porque é um tipo de daltonismo que é um dos mais raros, que é o do Cone, que é exatamente um dos mais raros. Então é o que eles abordam, quer dizer, você tem algumas opções ali que deixam até a gente mesmo ficou um pouco na dúvida do que deve ser a nossa resposta, o que deve ser a resposta correta, embora a gente acredite que seja a letra E, né? A gente acha que é isso, né? Mas sei lá, porque na verdade ela é uma questão de interpretação do gráfico e interpretação do texto, ela não é uma questão de conhecimento. Você tinha que pegar aquele 75%, né, do vermelho, né, ver no gráfico 75% e procurar nos dois. O que a gente fala de daltonismo, nem de daltonismo, porque a gente não fala de daltonismo, né? A física fala mais da formação os cones são responsáveis pela cor, o bastante pelo claro escuro, e aí você tem o grupo dos cones, verdes, vermelhos e azuis e tal, e é isso que a gente fala, a gente não discute isso. Aí o cara meteu um gráfico, né, onde você tem que analisar aquele gráfico, qual é a consequência daquilo ali. E aí a gente acha que, né, pela abordagem do gráfico, né, se o cara está olhando a mesma posição, deve ser mesmo. A gente também viu também que tinha algumas questões mais fáceis, mas tinha outra questão polêmica também, que foi aquela do barquinho, né? Aquela questão do barquinho. Do barquinho não, da cartolina, é um carrinho aquilo, na verdade, né? A gente pensa no barquinho porque o exemplo de sala de aula que a gente cita sempre é o barquinho. A gente é um carrinho com a cartolina. A gente tem muita coisa, por exemplo, nos livros didáticos, né, que são controversos e vários artigos científicos contestam isso, né? A história da lâmina de patins de gelo, se desliza na água, não desliza na água, só que não é um assunto que tem muito em livro didático, você tem no artigo científico, tá? Você tem que catar o artigo para ver se é certo, se não é e tal, e muito livro. Isso é a ambiguidade do exercício, exatamente. Porque o que aparece muito em livro didático se você bota um ventilador que empurra o próprio corpo, né? Como se fosse uma ação interna. Pela terceira lei de Newton, não é um sistema isolado, não pode ter resultante, blá. Só que você também tem, né, o professor Fernando Lanque, lá do Rio Grande do Sul, que mostra no experimento que isso pode funcionar. Principalmente por causa do formato, eu estava lendo isso, né? Exato. O formato da cartolina que faz os sentidos do vento serem diferentes. E aí você vai ter impulsos diferentes, você vai ter condições externas. Isso não fica claro no texto, né? O texto realmente não entra nessa discussão se é um sistema perfeito, porque se fosse um sistema perfeito isolado, o carrinho não ia sair do lugar. Mas na condição do dia a dia, ele vai sair do lugar. Né? E aí isso é discutido também aonde? Discutido num artigo científico, discutido numa publicação que não é o comum do aluno. O aluno tem lá o exemplo clássico do livro. Né? O exemplo clássico das apostilas, né? E aí isso por isso que a resposta ruim, ficava difícil mesmo. Não é bom também, não. Agora, todas as outras eu acho que foram presentes. A gente teve questão de onda, a gente teve questão ali de V igual a ômega R, linear. Pouca conta, né, Vidal? Pouca conta. Teve questão de hidrostática também. Nós estávamos aqui, eu, Joca, Souto, Joca e eu, a gente estava vendo a prova. Nesse sentido de não ter muita conta, eu achei que foi bacana. Foi bacana. Foi bem legal. Isso é verdade. Eu acredito que os nossos alunos eles vão ter um pouco de dificuldade sim na interpretação, principalmente das questões conceituais, mas eles vão andar para frente. Eu senti falta um pouco assim daquela questão muito fácil, né? Acho que não teve nada assim. Não sei se posso estar errado na minha visão, mas tipo assim, aquela questão, isso aqui eu já vi, isso aqui, só isso, né? Rapidinho. Até
as menos difíceis, assim, não foram Tão diretas, tão né? diretas, né? Eu acho que também tem muito a ver com a banca nova, né? A FGV também tem muito a ver com isso, né? Quem está entrando aí, né? Tem muita questão antiga. Eu estava falando com o Joca, tem coisa nova, mas tinham 3 questões que o referencial era... o acesso é 2012. Quer dizer, se o cara acessou aquilo em 2012, aquela questão foi feita em 2012. Né? Quando você vai fazer a questão lá na sala fechada e tal, aquele acesso ela vai no ano dele. Você não faz o acesso em 2012 para usar a questão em 2015. Entendeu? Então, tem ali pelo menos umas 2 questões. Pelo menos acho que tem umas 2 ou 3 questões antigas, né, Joca? Que estavam lá, né? E até de outras áreas também, eu dei uma folhada. Até do próprio Canudo, até do próprio Canudo é bem clássica também. Então, não sei até que ponto isso já é gente nova trabalhando, né? Mas, no cômputo geral, acho que ela não vai ser fácil. Eu sempre acho que é melhor pensar que foi difícil, porque se eu falar pra você que a prova foi fácil pra caramba e o aluno achou muito difícil, exatamente. Vai ficar Mas nós concordamos que a prova foi mais difícil. Ela foi mais pra difícil do que pra fácil, né? Acho que foi assim, tão difícil, mas... Eu achei uma prova bonita, cara. Não ficou... Achei uma prova bonita, achei uma prova bonita. As questões, assim, algumas bem interessantes, né, que traz o cotidiano, tentou trazer o cotidiano, aquela do sonorizador, né? É verdade, a do sonorizador. Assim, bacana, mas... Teve aquela do RIFD, não foi? Já que a gente viu também, né? Da triangulação, não é? Não, da emissão de onda de rádio. Emissão da onda de rádio na bobina. É verdade. Da emissão da onda de rádio na bobina. Que é variação de campo magnético. Veio Ele já indução perguntado eletromagnética. várias Faltou vezes. o detalhe ali da variação do campo magnético. E não cai indução há muito tempo também, né? O texto podia estar melhor também. O texto não cai indução há muito tempo. Mas é isso, queridos. Valeu!